Estamos começando nesse domingo mais um culto de adoração ao nosso Deus e agora nós vamos orar. Vamos lá? Boa tarde, crianças, tudo bem? Vamos fechar os nossos olhos, ficar em silêncio, todos reverenciando o nosso Deus, tá bom? Senhor, nosso Deus, nós somos muito gratos, ó Pai, a Ti, porque o Senhor é muito bom conosco. O Senhor sempre nos protege, o Senhor sempre nos dá coisas boas, Pai. Obrigado por mais um culto, ó Deus, pela palavra, pelas músicas. Obrigado, Deus, por cuidar tão bem de nós. Nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Amém. Beijo! 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Tra la 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 la. 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Tra la 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 la. Três palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Tra la 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 la. 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Tra la 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 la. 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Tra la 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 la. A chuva cai no pique, a chuva cai eu chamo se passei com a pasta. Passa aí, voa voz. Eu esqueci, A estrelinha brilha lá no céu. piano, Aê. estrelinha brilha no céu. Uma estrela, a chuva canta. Piquinho pão, a chuva canta. Piquinho pão, temos passa aí, voa, 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 passa, voa, passa, Olá, crianças! Hoje a tia Thalita veio trazer uma história bíblica que é a multiplicação de pães e peixes. Então vamos lá, eu vou fazer uma pergunta que eu acredito que todo mundo vai responder sim. Quem aí já sentiu aquela fome de apertar a barriga e falar: mãe, eu preciso comer agora, eu tô com muita fome? Quem aí já sentiu essa fome? Eu já, e você? Então, Jesus, certo dia, estava caminhando com os discípulos para orarem, para falarem sobre Deus, e uma multidão de gente seguiu Jesus. Era muita gente, muita gente. E o que é que acontece? Jesus estava falando sobre o amor de Deus para essas pessoas. Jesus falava que Deus é bom, que Deus é seu Pai,
que Deus é o homem mais maravilhoso que existe no mundo. E essa multidão de gente seguia Jesus porque eles queriam saber e conhecer mais sobre o amor de Deus. Essas pessoas eram pessoas pecadoras, muitas delas, não conheciam o amor de Deus e eles gostavam de ficar ouvindo Jesus falar sobre o amor de Deus. E então, eles estavam muito distante da cidade porque eles caminharam muito e conversaram muito sobre Deus. E certa hora, já muito distante da cidade, começou a escurecer. E esse lugar era um lugar deserto, muito afastado. E quando escureceu, as pessoas começaram a ficar com fome. E como a hora já era avançada, os discípulos foram até Jesus e falaram: Mestre, vamos pedir para as pessoas irem embora. E no meio do caminho eles compram uns pães, compram uma comida para encher a barriga e conseguir chegar em casa. Mas a hora já está tarde, eles precisam ir embora. E Jesus falou: dá-lhes vós mesmos de comer. Jesus mandou os discípulos alimentarem todas aquelas pessoas. Mas como que os discípulos iam alimentar tanta gente? Porque eram muitas pessoas. Então os discípulos disseram: como que a gente vai alimentar desse tanto de gente? Não tem condição. A gente só se comprar muita comida e nem tem aonde, e nem tem tanto dinheiro para alimentar tanta gente. E então Jesus mandou os discípulos entrarem no meio da multidão e ir perguntando a cada pessoa se aquela pessoa tinha levado comida. E então assim fizeram os discípulos. E eles entraram na multidão e falaram: você tem alguma comida aí? Você tem? E você? Você tem alguma comida? E você tem alguma comida? E a maioria das pessoas diziam: não tenho comida, não trouxe comida, não tenho nada aqui comigo. E aconteceu que um garoto tinha levado 5 pães e 2 peixes. E então os discípulos recolheram e levaram até Jesus. E o que é que Jesus fez, crianças? Olha o poder que Jesus tem. Jesus abençoou aquela comida, Jesus repartiu aquela comida e Jesus multiplicou aqueles pães, 5 pães e aqueles 2 peixes. E vocês sabem o que aconteceu? Aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes que Jesus multiplicou alimentou toda a multidão. E mais, sobrou, que eles levaram para casa para alimentar os seus. Sobrou muita comida ainda, sobrou cestas de comida. Conseguem perceber o poder de Jesus? Se Jesus tem o poder de multiplicar comida, imagine o poder que ele tem de mudar o nosso coração, de fazer com que a gente se arrependa dos nossos pecados, de mudar todo o cenário mundial, toda a desgraça, toda a violência, toda a doença, todo o vírus. Jesus tem o poder de nos transformar. Jesus tem o poder de fazer o que ele quiser fazer, porque ele é Deus. E então, voltando para a história, Jesus abençoou aquela comida, todo mundo comeu, todo mundo encheu a barriguinha, todo mundo ficou feliz e todo mundo pôde ver o poder que Jesus tem. Todo mundo pôde conhecer de perto o amor de Deus através da multiplicação dos pães e dos peixes. E agora a tia vai fazer uma pergunta para você. Você é uma criança bondosa? Você divide o seu lanche quando algum amiguinho pede, quando algum primo, irmão pede? Você divide? Você consegue ser bondoso? Você compartilha os seus brinquedos? Você tá brincando, um amiguinho chega, ou um primo, ou seu irmão, e fala: deixa eu brincar também com esse. Você: não. Ou você diz: toma, a gente brinca junto. Então, crianças,
Oremos a Deus para que nós consigamos dividir, compartilhar o que temos, o melhor que temos, o melhor de nós devemos oferecer ao nosso próximo. E então, para finalizar, é muito importante, crianças, que a gente fale do amor de Deus, que assim como Jesus contou sobre o amor de Deus para toda aquela multidão, a gente também deve ser imitador de Jesus, a gente também deve falar do amor de Deus, a gente deve falar do quanto Deus é bom, do quanto Deus é justo e do quanto Ele é poderoso para fazer o que Ele quiser na nossa vida, poderoso para acabar com qualquer problema, poderoso para nos fazer feliz. Então a gente deve contar para as pessoas isso, a gente deve chegar num familiar nosso, num vizinho, numa pessoa que ainda não conhece a Jesus e a gente pode dizer, olha, Jesus é poderoso para fazer a transformação que a sua vida precisa. Jesus é poderoso para te fazer feliz, para acabar com seus problemas, para te tirar de uma vida de pecado. Jesus é poderoso para fazer muitas coisas. Então, a gente deve falar desse amor, a gente deve ser como Jesus, falar de Deus para as pessoas e falar que Ele tem poder para mudar nossa vida, nosso coração. Que nosso coração não seja preto, manchado do pecado, mas ele seja branco e alvo como a neve, lavado pelo sangue de Jesus. Amém, crianças? Então, essa foi a historinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e vamos falar do amor de Deus para as pessoas, tá bom? Um beijo da tia Thalita e tchau! Jesus Cristo é uma alegria sem outra igual. Jesus me amou e me procurou, na cruz tirou meu pecado e o mal. E fala agora pra todo mundo que tenho fé, esperança e amor, que Jesus Cristo é minha alegria, Ele é meu Salvador e Senhor. E se você hoje crê em Cristo, a vida eterna vai receber. E lá no céu uma grande festa todos os anjos irão fazer. O Santo Espírito iluminou meu coração e pedi perdão. Criei em Jesus e o recebi, e tenho nele satisfação. E fala agora pra todo mundo que tenho fé, esperança e amor, que Jesus Cristo é minha alegria, Ele é meu Salvador e Senhor. E se você hoje crê em Cristo, a vida eterna vai receber. E lá no céu uma grande festa todos os anjos irão fazer. O Pai Celeste me abraçou, uma vida nova me concedeu. Com grande festa e muita alegria, como seu filho me recebeu. E fala agora pra todo mundo que tenho fé, esperança e amor, que Jesus Cristo é minha alegria, Ele é meu Salvador e Senhor. E se você hoje crê em Cristo, a vida eterna vai receber. E lá no céu uma grande festa todos os anjos irão fazer. Que alegria de Jesus Cristo é uma alegria sem outra igual. Jesus me amou e me procurou, na cruz tirou meu pecado e o mal. Oi, pessoal! Hoje estou aqui para contar uma história para vocês, uma história missionária. A história se passa com esse garotinho aí, ele é o Madugo. O Madugo é uma criança assim como vocês. E como sabemos, crianças gostam muito de brincar. Certo dia, Madugo estava brincando com seus amiguinhos e machucou a sua perna. Sua perna doía tanto que ele tinha que usar uma vara para apoiar a perna. Ele estava mancando. Doía tanto que ele apertava seus lábios de tanta dor. Aí sua mãe disse para ele pegar umas plantas espinhosas que tinha na sua aldeia e botar na sua perna que ia passar.
Ele fez isso, esperou passar, mas não teve resultado nenhum. E continuava doendo a perna de Madugo. Certo dia ele viu as casas dos missionários lá na frente. Daí ele pensou, lá nos missionários tem remédios, tem curativos e eles vão cuidar muito bem de mim. Mas ao mesmo momento, Madugo lembrou que eles eram muçulmanos. E como eles eram muçulmanos, não podiam deixar que os cristãos tocassem neles. O que aconteceu? Madugo ficou com medo. Mas Madugo lembrou que certa vez, quando o missionário andava pela sua aldeia, ele viu um livro que falava. E nesse livro tinha uma página dourada, e que ele amava aquela página dourada. Daí ele pensou, se eu for lá para a casa dos missionários, talvez eu consiga ver esse livro e até consiga pegar um para mim. Então ele decidiu que ele ia. Se apressou e foi por um caminho estreito, longo e cheio de pedras. Mas ele foi bem devagarzinho, mancando. Daí, depois de um tempo, ele chegou lá. Ao chegar lá, Madugo foi recepcionado pela esposa do missionário. Ela sentou ele e lavou seu machucado e falou, olha, eu me chamo Helena. Se você quiser, você pode ficar aqui até que sua perna melhore. Aí ele ficou aflito e não respondeu nada. Simplesmente falou, é aqui que vocês têm aquele livro que fala, não é? Ela pensou um pouco e entendeu que o livro que fala, que Madugo disse, era o livro Sem Palavras. Aí ele falou, esse livro tem uma página dourada, ela brilha. Aí ela concordou e disse sim, essa página dourada representa o céu. Madugo balançou a cabeça e disse, eu já sei sobre o céu. Meu professor muçulmano já me contou sobre lá. Ela respondeu, Madugo, só existe um céu. E foi Deus quem criou. Lá não tem tristeza, não tem choro, não tem doença, nem tem pernas machucadas. Hoje à noite, o missionário Davi vai falar para as crianças sobre o livro Sem Palavras. Se você ficar aqui, você pode assistir sobre isso e aprender mais desse livro. Aí Madugo pensou, será que se eu ficar aqui, vai ter alguém que vai avisar para o meu pai que eu vou ficar aqui? Ela disse sim, não tem problema. Nós vamos chamar um menino dos recados. Ele vai lá correndo bem depressa, fala com seu pai que você vai ficar aqui e você pode ficar sem nenhum problema. Madugo já não estava mais preocupado, já estava muito ansioso para aprender mais do livro Sem Palavras. Pouco tempo depois, o missionário Davi chegou com as crianças para falar sobre o livro Sem Palavras. Madugo saiu correndo para ouvir mais sobre ele. Se sentou e ele já estava com a página dourada aberta. Daí o missionário falou, olha, esta página dourada representa o céu. Lá em João 14:2, Jesus nos falou, vou preparar-vos lugar. Lá é um lugar onde não tem choro, não tem doença, não tem tristeza, e explicou tudo isso para ele. Madugo encheu seu coração de alegria. Mas, depois de um tempo, o missionário já havia passado a folha e estava numa página completamente preta. E falou, esse representa o nosso coração sujo, cheio de pecado. Pecado são as coisas ruins que nós fazemos. Deus não se agrada quando pecamos. Daí, Madugo ficou pensando em todas as coisas erradas que ele já havia feito. Então, o missionário Davi virou a página do livro Sem Palavras e dessa vez era um lindo vermelho. Daí, um menininho levantou e falou bem alto, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. 1 João 1:7. E aí o missionário Davi falou, sim, Jesus morreu para nos purificar todos os nossos pecados. E logo em seguida, Madugo lembrou que em uma festa muçulmana em que ele e seus irmãos estavam assistindo, eles tinham matado um cordeiro bem branquinho e achavam que podia purificar o pecado deles. Só que depois ele entendeu que um cordeiro não podia perdoar seus pecados. Só quem podia perdoar seus pecados era Jesus. De repente, o missionário Davi falou, Jesus voltou para o céu para preparar lugar para nós. Madugo ficou sem entender. Como assim, missionário? Jesus não tinha morrido? O missionário Davi ficou calado
E as crianças riram baixinho de Madugo. Logo, o missionário Davi respondeu: sim, Jesus morreu, mas ressuscitou dentre os mortos. E é por isso que ele pode, no seu sacrifício, pode perdoar nossos pecados. Então, o missionário virou a página e foi para a página branca e falou: veja, essa página representa o nosso coração limpinho, coração purificado. E todo mundo pode chamar Jesus para morar no seu coração. Esse pensamento ficou com Madugo até a hora de ele dormir. Quando ele foi dormir, ele ficou pensando: se Jesus vier morar no meu coração, eu não vou ser mais um muçulmano. Eu teria que ser um crente como eles. Mas eu quero tanto que meu coração fique branquinho, igual aquela página. Aí ele pegou um papel branco, colocou no seu pulso e ficou pensando a noite toda. Aquele papel ficava cada vez mais branquinho, do tanto que ele pensava. Daí, depois, no outro dia, o missionário falou que todo mundo podia aceitar Jesus, que Jesus estava esperando para que ele o chamasse para morar em seu coração e ser o seu amigo, porque Jesus quer nos perdoar e quer virar nosso amigo, nosso melhor amigo. Madugo não esperou mais um minuto, correu para o quarto que o missionário havia lhe dado, se ajoelhou perto da sua cama e orou assim: querido Senhor, eu quero te receber agora. Por favor, vem morar no meu coração e deixar ele branquinho. E, por favor, me deixa ser seu amigo. Quando ele se levantou e se deitou na cama, estava muito feliz. Tão feliz que quase não conseguiu dormir. Certo dia, Madugo viu que a porta do escritório do missionário estava aberta. Sem pensar duas vezes, ele entrou na pontinha dos pés e viu que estava lá o livro de 100 palavras. Daí ele pegou. Era a primeira vez que ele estava tocando naquelas páginas coloridas. Nesse momento, ouviu um barulho que vinha atrás dele. Quando ele olhou, era o missionário. E aí ele falou: desculpa, eu só estava querendo dar uma olhadinha no livro. O missionário: não tem problema. Vejo que sua perna está boa e que você pode ir para casa amanhã. Madugo olhou para o missionário e falou: amanhã? Não, por favor, eu não quero ir para casa, porque eu sei que se eu for para casa, eu não vou poder mais escutar as histórias, essas belas histórias da Bíblia que vocês me contam. O missionário entendeu o que Madugo queria dizer e disse: olha, eu vou lhe dar esse livro para que você conte essa história lá na sua aldeia. Daí, no outro dia, os missionários Helena e Davi foram lá, sentaram com Madugo, oraram com ele e se despediram de Madugo. Madugo voltava muito feliz para casa, segurava o seu livrinho e ia recitando todos os versículos que aprendeu com o missionário lá na aldeia. Daí, quando sua família o avistou, correram seus 3 irmãos, muito felizes para saber o que é que ele vinha trazendo. Madugo simplesmente falou: hoje à noite eu vou contar essa história desse livro que fala. Depois que terminou o jantar, seus irmãos se sentaram e disseram: Madugo, está na hora, venha contar a história para nós. Madugo sentou na frente dos seus irmãos, assim como ele aprendeu com o missionário, e contou toda a história do livro 100 palavras. E sempre que terminava, seus irmãos diziam: conte mais uma vez para nós. Daí ele repetia, contava novamente, contava também todos os versículos que ele aprendeu. Daí, de um por um, seus irmãos iam convidando Jesus para morar no coração deles também. Então Binho, que era seu irmão do meio, falou para Madugo: já que agora nós sabemos a história do livro 100 palavras, nós devemos ter um também para falar para outras pessoas. Aí Madugo falou: não, eu não posso, porque eu não tenho outro livro, eu só tenho esse. Aí Binho respondeu, disse: mas esse livro é tão grande, que tal cortar ele em 4 pedaços e assim fica um pedacinho para cada um? Madugo seu coração quase se despedaçou. Ele correu para a aldeia, colocou seu livro embaixo do seu cobertor, sentou em cima e disse: não quero cortar meu livro. E Madugo ficava pensando a todo momento o que aconteceria se ele cortasse seu livro. Não era algo que ele queria. Nessa noite, Madugo orou muito. Depois de pensar muito e orar muito, Madugo entendeu que o certo a se fazer era cortar o livrinho e compartilhar com seus irmãos.
Depois de ele cortar o livrinho em 4 pedaços, entregou cada pedacinho para cada um de seus irmãos. Daí juntos eles disseram: nós podemos pedir à mamãe para que ela costure os livros soltos. Todos estavam muito felizes por ter conseguido o livro, e Madugo lembrou de uma parte que dizia no livro Sem Palavras que um coração alegre, um coração puro, tinha que ter a alegria de compartilhar com os outros essa história. Então, naquele momento, o coração de Madugo se encheu de alegria e nele tinha um lindo sorriso. Ele pensou: não importa se meu livro está pequeno. Uma página pequena pode ser tão branca quanto a grande. Naquele momento, ele sentiu que Jesus estava ao seu lado, sorrindo e muito feliz pela atitude dele. De repente, seus irmãos olharam para ele também, sorrindo, muito felizes, balançando seus livrinhos, e Madugo se alegrou com eles. Nessa história, aprendemos que Madugo não ficou calado com a notícia que ele sabia. Deus, por tanto nos amar, enviou Jesus, que era seu único filho, para nos perdoar e deixar nosso coração branquinho, todo purificado. Jesus quer que nós falemos dele para os nossos coleguinhas, para os nossos vizinhos, para a nossa família. Ele quer ser nosso amigo. Então, não deixe de falar de Jesus. Não deixe de orar pelos missionários e nem de dar oferta para contribuir para o ministério deles. A Bíblia toda, de capa a capa, me conta que Jesus me ama. A Bíblia toda, de capa a capa, me conta que Jesus me ama. Ele me criou, ele me salvou, ele vai voltar pra me buscar. Ele me criou, ele me salvou, ele vai voltar pra me buscar. Jesus me ama, Jesus me ama. Todo dia, toda noite, todo tempo, toda hora. Jesus me ama, Jesus me ama, Jesus me ama. Não importa quem eu seja, o que eu faço ou não faço, Jesus me ama. A Bíblia toda, de capa a capa, me conta que Jesus me ama. A Bíblia toda, de capa a capa, me conta que Jesus me ama. Ele me criou, ele me salvou, ele vai voltar pra me buscar. Ele me criou, ele me salvou, ele vai voltar pra me buscar. Jesus me ama, Jesus me ama. Todo dia, toda noite, todo tempo, toda hora. Jesus me ama, Jesus me ama, Jesus me ama. Não importa quem eu seja, o que eu faço ou não faço, Jesus me ama, Jesus me ama, Jesus me ama. Todo dia, toda noite, todo tempo, toda hora. Jesus me ama, Jesus me ama, Jesus me ama. Não importa quem eu seja, o que eu faço ou não faço, Jesus me ama. Estou seguindo a Jesus Cristo, neste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto nunca mais.
crianças, tudo bem com vocês? Depois de ter escutado a historinha, cantado umas musiquinhas, agora nós vamos fazer uma oração para encerrar esse nosso momento de culto. Oremos então. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigada por cada criança que esteve aqui hoje assistindo esse culto. Obrigada pelas bênçãos que o Senhor tem derramado na vida de cada uma e de suas famílias. Que o Senhor continue abençoando cada família, cada criança. Que eles cresçam, Senhor, a cada dia em teus caminhos. Que o Senhor ilumine seus passos. E que eles sempre, Pai, cresçam conforme a tua palavra. Que eles aprendam a amar mais ao Senhor a cada dia. Glorificar o Senhor a cada dia. E fazer da vida deles, Pai, um propósito. Tem na vida deles um propósito de servir ao Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos agradecidos e pedimos ao Senhor. Amém. Amém.